E aí, pessoal, beleza? Vamos falar aí rapidinho da série The Killing. O que eu achei interessante da série é o fato do plot estar muito harmonizado com relação à característica dos personagens. O plot é o chão, né? O chão geral onde a história se desenvolve. E falando aí desse chão, a história conta sobre a morte de uma jovem de 16 ou 17 anos, se não me engano, e aí busca se encontrar quem matou ela e por quê. E com relação aos personagens, e aí por que eu falo que todos os personagens, toda a caracterização dos personagens se harmonizam com relação ao plot, porque a gente verifica que a morte da Rose tem muito a ver, ou aconteceu muito em função de uma dificuldade de relacionamento com os pais, principalmente com a mãe. Então, a ideia geral desse plot pais ausentes produzem filhos com problemas, de modo que a morte da Rose funciona como um símbolo geral do que pode acontecer de pior com relação à ausência de pais, né? Então, já falando de premissas, né? A premissa geral da história é pais ausentes produzem filhos problemáticos. E esses pais ausentes e esses filhos problemáticos, por sua vez, terão dificuldade de criar seus filhos, serão futuros pais ausentes. A gente verifica isso na detetive. Ela cresceu sem pais, ela pulava de orfanato em orfanato ao longo da vida, e já adulta, ela tem um filho e ela tem dificuldade para estar presente na vida desse menino. Então você vê a caracterização dessa personagem se harmonizando com o plot. O próprio pai da Rose, ele foi criado por um gangster, ele também teve pais ausentes. Até onde eu assisti não explicou exatamente como que isso aconteceu, mas ele foi criado por um gangster, ele tem uma mágoa também desse homem, que até onde eu assisti eu não entendi se é o pai dele mesmo ou se é só um cuidador, alguém que o adotou de forma informal. De qualquer forma, ele tem alguma mágoa que também não está muito clara. Então você vê também de novo esse mesmo tema, o tema de filhos versus pais, pais ausentes, filhos problemáticos. Paralelo à história, eu vou dar só mais um exemplo. Todos os personagens esbarram nessa questão, mas eu vou dar só mais um exemplo para a gente entender que a caracterização dos personagens está muito bem harmonizada com relação ao plot. Paralelo a essa história da Rose, você tem uma disputa pela prefeitura da cidade de Seattle. A história se passa em Seattle. E um dos candidatos a prefeito, ele tem como um programa de governo recuperação de jovens, né? A recuperação de jovens. Então, em certo sentido, uma outra mensagem do plot se os pais não estão presentes, outras pessoas ou entidades vão assumir essa função dos pais de forma positiva ou negativa. Então, assim, para quem acha que o pessoal que escreve essas séries, esses best-sellers, para quem acha que é coincidência, né, tá muito enganado. Isso é feito com o que a gente chama de consciência narrativa. Harmonizar, isso que a gente pode entender também como arc-plot, harmonizar esse chão, esse enredo geral da história com os subplots, né? Que tenha muito a ver com o caminho específico que cada personagem vai trilhar.
Isso não é sem querer, é feito com consciência narrativa. Só para lembrar algumas alguns vídeos que eu gravei falando de personagem. O bom personagem, ele tem que ter a marca na alma, que é uma coisa central que o move, de modo que toda a sua fala e toda a ação dele vai estar vinculado a essa marca na alma. Esse personagem, essa rede de personagens, a gente pode entender que cada um vai trilhar um caminho paralelo, né? De acordo com a sua marca na alma, de preferência um vício. A marca na alma tem que ser de preferência um vício, né? E assim, no geral eu gostei muito da série, tenho gostado muito da série, tem algumas restrições com relação a detetive muito estereotipada, muito batida essa ideia de uma detetive que se envolve tanto com serviço que não consegue ter uma vida pessoal equilibrada. De qualquer forma, assim, tudo bem, eu gostei da série. Uma outra questão também que eu não achei muito adequado é ele caracterizar um personagem, um prefeito. Você tem ali uma disputa pela prefeitura, então você tem dois personagens que querem a prefeitura. Eles colocaram um personagem muito bonzinho e o outro muito estereotipadamente de um lado muito negativo, né? Você tem um personagem, um prefeito muito bonzinho e o outro muito vilão. Eu achei muito exagerado isso, né? Muito estereotipado. Mas, no geral, assim, a série é bem legal. Repetindo, o plot geral da história ele se harmoniza de forma muito equilibrada com a caracterização dos personagens. É claro que cada personagem tem a sua respectiva marca na alma, né? Porque os personagens não podem ser iguais. Cada personagem tem o seu objetivo específico, a sua motivação específica e o seu conflito. Mas todos os personagens esbarram nessa questão familiar, né? Nessa questão de abandono, né? Agora, só para finalizar, uma outra questão também que se harmoniza de forma muito equilibrada é a questão da premissa. A premissa é a mensagem que a história quer passar, né? Então, a mensagem geral da história ela é muito bem encaixada com o plot e com os personagens, de modo que a gente pode entender a mensagem geral da história. Qual é? Pais ausentes produzem indivíduos que têm problemas, que vão ser adultos problemáticos e que, por sua vez, terão dificuldade de criar seus respectivos filhos, e quando os pais se ausentam, outras figuras, outros indivíduos ou entidades vão assumir essa ausência. Isso pode ser negativo ou positivo. A série traz uma ideia de que isso, na maioria das vezes, é negativo, né? Pessoal, eu também escrevo, você me encontra na Amazon ou em Insubstituível Senhor Besouro, um romance. Eu tenho um livro de contos chamado Folhas que Planam. Nesse livro tem um conto que foi segundo colocado no concurso de 2007 de Araçatuba. Tá? Tô terminando um segundo romance agora, chamado Festa Fúnebre. E é isso, pessoal. Obrigado pela paciência aí e até mais.